A paz do Senhor, quero nesta manhã desejar a todos meus irmãos em Cristo Jesus e a todos meus amigos, meus familiares, meus filhos que estão a nos ouvir nesta manhã, nesta matinê. Aqui estou para ministrar uma palavra, compartilhar convosco um assunto de rica importância, que a Bíblia ela não deixa ninguém sem uma palavra. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 22, e nós vamos abordar aí, recuperando valores perdidos. Capítulo 22, o 1 e o 2, narra aí uma situação que talvez você possa estar nesse momento atravessando. E que o Senhor, nosso Deus, a qual é supridor, Ele prepara a hora, o momento certo para nos abençoar de uma forma tremenda. Assim como tem sido na minha vida, eu creio que pode ser também na tua. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 22, diz o texto: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Tem um outro texto que depois eu vou abordar, lá no capítulo 30, que é uma passagem também com os mesmos. O que chama a atenção, né, é as pessoas que estavam na caverna, pessoas que estavam em aperto, endividado e espírito desgostoso. Parece que estamos enfrentando nos nossos dias ocasiões com a humanidade que é semelhante. Quantos estão em aperto? É como um carro atolado que não consegue sair. A dívida é tão grande, não é como lá no tempo do povo hebreu, no tempo do povo judeu, lá o povo de Israel, que ameaçava até, se não pagasse a dívida, os filhos eram levados como escravo. Mas hoje, dependendo da dívida com quem você tem, é perigoso perder até a vida. Dívida. E quem não tem dívida? Ter compromisso é uma coisa. O compromisso, você está assumindo ele. Mas chega um momento que também ele bate as portas. E aí começa a dívida a aumentar, que depois fica sem tamanho para sobrecarregar. E espírito desgostoso é pessoas que não estão acreditando mais em nada. Não confia mais em Deus. Não tem ninguém mais que eu possa suprir a sua alma que está abatida, faminta, que não crê mais, não tem mais esperança.
E esses homens, essa qualidade, eles estavam em uma caverna. E eu vejo que até escondido, com medo dos seus credores. Não é fácil. Não é fácil para quem é honesto, para quem tem caráter, para quem tem personalidade, encarar essa situação. Chega um momento que o espírito fica desgostoso. Está sempre prensado, nunca consegue suprir o que precisa. Esse aperto é tão grande. E um dos apertos pior é o aperto do coração, porque você começa a sentir problemas e você sente aquele aperto no coração até de morte. E aqui Davi narra o texto que ele foi ungido a rei, mas Saul era o rei de Israel. Mas mesmo assim, Deus rejeitou o comando, rejeitou pelo procedimento de Saul, Deus rejeitou a sua soberania e mandou Samuel ir lá ungir um dos filhos de Jessé. E, por fim, que Deus não é o homem, Deus vê o homem por dentro e o ser humano vê muito por fora. E ungiu Davi como rei. E isso, Davi já era instrumento de Deus, lá pastoreando. E quando ele chegou mais para o palácio do rei Saul, os problemas surgiram lá e ele começou agora a solucionar problema. Ao ponto que depois ele vai e mata o gigante Golias que assolava, esse filisteu assolava o povo de Deus. E Deus colocou ele nas mãos de Davi e ele matou Golias. E com isso foi crescendo a fama de Davi de uma tal forma que Saul se enfureceu e começou agora a perseguir a Davi. Davi teve outra oportunidade de ter até matado Saul, mas ele temia a Deus de não tocar naquilo que foi ungido de Deus. Davi, ele assim não fez. E ele foi tentando se escapar ao ponto que agora ele se depara na casa ali, na caverna de Adulão. Saul, nessas perseguições, ele chegou até matar ali todos os sacerdotes de Note. E sacerdote era aqueles que compunha para fazer as ofertas, as orações, para interceder pelo povo. Tudo bem. Eu quero dizer que quando nós perdemos algo, aí sentimos muito falta. Às vezes perdemos e não lembramos. Se alguém perder R$ 1, ele vai sentir falta. A Bíblia diz que Adão, ele perdeu o paraíso. E ele perdendo o paraíso, ele perdeu ali também as condições de ter possuído e comido da árvore da vida e da vida eterna. Mas tinha Deus proibido ele de comer da árvore do bem e do mal. E ele desobedeceu, ele e Eva. Aí perderam o paraíso, tiveram que sair do paraíso. Deus pôs querubins ali para que, não tocasse mais em nada. Agora nós vemos que
Quando os pais de Jesus foram levar Jesus ao templo de Jerusalém, ele já com 12 anos, os pais não perceberam no retorno para casa, depois de fazer ali a oferta de louvor, sacrifício de louvor, de ofertar, dizimar, não perceberam no caminho e viram que Jesus, cadê Jesus? Perderam Jesus. Aí tiveram, né? E perderam Jesus no templo. A Bíblia diz também que os filhos dos profetas, devido ao crescimento, ao aumento de mais pessoas ali para aprender com os profetas, e acharam por bem de construir um local maior. E naquilo que foram para construir, pegaram um machado emprestado. E quando estavam batendo, rachando lenha com o machado saiu e só ficou o cabo na mão. E a lâmina do machado acabou caindo em um rio. Em um poço, podemos dizer. E aí perderam o ferro do machado. Mas Deus, como ali estava usando o profeta Eliseu, a qual ele pegou uma vara ou um cabo maior, e quando ele lançou na água foi direto lá onde estava o ferro. Porque os jovens pegaram o machado e era emprestado. Deus supriu e fez ali flutuar o ferro do machado. Mas a Bíblia também fala da ovelha perdida, a ovelha desgarrada que se perdeu. E aí Jesus deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Na mesma capítulo de Lucas, capítulo 15, narra a dracma, que também essa se perdeu dentro de casa. Quando falamos de percas, é tão difícil aceitar perca. Principalmente quando é perca de um órgão do corpo. Quando é perca de um ente muito querido ou um amigo. Às vezes abala até a estrutura emocional de alguém ao ponto de ficar aí também com o espírito desgostoso. Mas, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, eu quero ler aqui um versículo de Lucas, capítulo de número 19, versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que havia perdido. Queira ou não, meu amado amigo, meu amado irmão, tem hora que às vezes nós estamos perdidos sem saber para onde vai, perdido sem saber o que quer. Há momento que estamos tão perdidos que ficamos desorientados sem saber o que vamos fazer e às vezes pensamos em fazer até loucura. E quando achamos que não tem mais solução para o problema, e a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, né, que não há nada impossível
para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Capítulo 1, versículo 27 de Lucas narra isso. Então nós podemos observar uma coisa. Não importa como está a tua situação, mas Jesus veio buscar e salvar os que estão perdidos. O homem nas condições de perdido pode saber. Ele tem alguém à tua procura. Saiba nesta manhã que alguém está à procura de ti e ele te chama. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer tirar esse jugo pesado que você está carregando, insuportável de carregar. Ele quer te aliviar do aperto. Ele quer resolver tua situação, as tuas dívidas. Ele quer também deixar a tua alma em paz, tranquila. Esse espírito desgostoso, essa alma angustiada, essa alma que te perturba dentro de ti, ele quer dar solução para a tua vida nesta manhã. Saiba disso. Então, meus queridos amigos, na caverna de Adulão, aí no versículo 2, se ajuntou o quê mesmo? Homens em aperto. Homens em aperto, porque quando Deus me deu para meditar nesse texto, se faz 21 anos. 21 anos Deus me deu esse texto para meditar. E eu já atravessei pedaços tão difíceis na minha vida quando morava em São Paulo. E depois que tenho chegado aqui na Paraíba, não tem sido diferente. E um dos últimos agora, olha, eu acordava 3, 4 vezes. E quando eu estava em aperto, faltando as coisas em casa, e sem ter condições para comprar, aperto, faltando, necessidade, e não tinha quem pudesse me socorrer. As dívidas foi acumulando, devido a um processo também agora, por último, de um carro, um serviço que se resolvia em 2 dias, 3 dias o máximo. E o gasto não chegava a R$1.000. E eu sem dinheiro, acabei no período que inteirar 10 dias para inteirar 5 meses, eu gastei 4.700 com esse carro. E aí as dívidas, agora vem as dívidas. Eu só não fiquei com espírito desgostoso, porque o Consolador tem habitado na minha vida. E depois de ter pego agora o carro ficou pronto. Documentação atrasada, sem poder andar. Umas dívidas, estava tripassada já, 3 meses sem pagar ela. E Deus agora vem e abre as janelas do céu e me dá condições para suprir tudo igual Ele fez com a mulher que perdeu seu marido. E seu marido estava nessas condições, em aperto, endividado e com espírito desgostoso. Ele acabou morrendo. E agora a mulher ficou com os filhos e começou os credores
bater na sua porta para cobrar. E naquela época, os filhos eram levados cativo para pagar a dívida. E ela foi buscar auxílio ao homem de Deus. E o homem de Deus perguntou para ela: "Que é que tu tens, mulher?" "Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite." Aí o homem de Deus orientou ela: "Vai, pede vasos lá emprestado." E saiu a mulher e os filhos pedindo vasos emprestados. Quando trouxeram os vasos, aí ele mandou derramar o azeite nos vasos. O milagre aconteceu e foi enchendo. Enchendo 1, 2, 3, foi enchendo. Até que acabou os vasos e aí o azeite parou. Aí ela chegou para o homem de Deus, o homem de Deus disse assim: "Agora vai, vende todo esse azeite, paga os credores e vive do resto." Porque Deus não desampara. Deus não desampara ninguém. Ele dá a conta exata para a sobrevivência do homem. E aqui esses homens em aperto significa a situação difícil, grande embaraço, uma angústia, uma pernura, aí sem esperança, né? Sem formação acadêmica. Olha, quando a pessoa está em aperto, a situação se torna tão difícil. E principalmente quando ele está confiando no lugar errado. A Bíblia diz que uns confiam em carro, Salmo 20, outros confiam em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Mas observe bem, eu olhando para essa qualidade de homens em aperto, é exemplo, sabe de quê? Do lixo da sociedade, do mundo. Que são eles, os sem teto, sem terra, sem esperança, sem formação acadêmica. Não tem nada. Mas quando nós olhamos para as páginas da Palavra de Deus, lá em Lamentações de Jeremias, mas eu vou ler primeiro o Salmo de número 13, o versículo de número 12, que diz assim: "A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo cegado é árvore da vida." É só glória. E é o que eu posso dizer nesta manhã. É glórias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós vemos agora aí o livro de Lamentações, diz lá: "Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação." Lá no capítulo 3, versículo 26. E já aqui nós temos um texto narrado, ensinado por Jesus Cristo, de uma mulher que tinha fluxo de sangue. Já tinha gastado todo o seu dinheiro com a medicina da época. Ela estava destituída do povo de Israel porque ela era considerada imunda. Ela tinha perdido a saúde. O aperto dessa mulher era grande. Não podia participar ali da adoração a Deus. Era necessário muitas das vezes ficar isolada. Ela estava em um aperto tremendo. Tentou solucionar o seu problema com as condições que tinha, mas não adiantou nada. Porque Jesus veio
para salvar e buscar os que se havia perdido. E você pode ser essa. Essa mulher, quando viu que Jesus ia passar pela ali as imediações, e a multidão era grande que seguia Jesus, mas ela pôs na sua mente: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou sair, vou ser curada. E quando ela tocou, diz o texto que os discípulos, quando Jesus falou: quem me tocou? Diz o texto bíblico que aí os discípulos chegaram para Jesus: mestre, todo mundo aqui, olha, empurra para um lado para o outro, todo mundo toca em ti. Aí Jesus disse: quem me tocou, de mim saiu virtude. E a mulher logo se apresentou. Mas ela recebeu a bênção de muitos anos. Ela estava perdida, mas ela foi achada pelo Mestre, o Salvador. Irmão de Deus, fosse homens endividados. Esse aí significa o lixo social, né? Aqueles que, olha, não tem nada nessa vida. Tudo bem. Os homens endividados significam os que não têm condição de arcar com as suas obrigações, com seus compromissos. É o exemplo do lixo moral. Pessoas que perderam a confiança dos outros, da família, da sociedade. O nome agora já foi para o Serasa, para o SPC. Os antecedentes, também civis e criminais, aumentaram. E a sua palavra agora não vale mais nada diante das pessoas. E compra e não paga. Tem pessoa que é mau caráter mesmo, não tem personalidade. Ele já faz na intenção de pesar o seu próximo. E cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, na época que tudo se trabalhava com nota promissória ou cheque, às vezes, épocas mais atrasadas, até o fio do bigode de alguém que tinha caráter, ele podia deixar o fio do bigode. Ali dando a certeza que aquele fio de bigode é que ele era homem para cumprir. E depois de lá para cá, nota promissória, muitos nota. Ou depois começou a deixar os documentos. Ou eu vou deixar meu documento, amanhã eu venho pegar e te pagar. Muitos estabelecimentos se encheu de documento das pessoas. E cheque. Quantos cheques que virou vários bowling de quem dava cheque. Cheque voador, cheque disso, cheque daquilo. E até mesmo pessoas do meio cristão, a sua palavra agora como cristão não valia mais nada. Deu cheque sem fundo. E na hora que vem cobrar, o credor está batendo na porta para cobrar. Ele olha pela frise da cortina e vê quem é. E vê que é um cobrador. Aí ele pede para a criança, para o bebê, para o filhinho: diga lá que o papai não está em casa. A criança, na sua inocência, ela pega e vai. Mas quando ela chega lá, ela diz assim: olha, o papai falou que não está. Ela não tem noção dos fatos. Além de estar nessa situação endividado, ainda tem a capacidade de mentir.
Então, essas pessoas, esses homens endividados, aí que na sociedade não tem como comprar mais nada, e quando tenta comprar a consciência de alguém para comprar algo para ele, olha, às vezes, ó, uma conversa boa, é um 7-1 forte. Mas já as intenções. Mas Jesus, ele transforma caráter. Jesus, ele transforma a personalidade. E faz de homens assim, nessas condições endividadas, faz homens que a sociedade se agrada. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, o Salmo 34 da Palavra de Deus, Salmo de número 34 diz assim, vamos ver? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. O Senhor, ele resgata a alma. E nesta manhã, a tua também está selecionada para ele resgatar. Quando olhamos também nas cartas de Paulo para Roma, para os romanos, no capítulo de número 8, diz assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus, ele falou, vinde a mim. Depois Jesus, ele vem e diz assim, me segue, toma a tua cruz e me segue. E quando passamos a seguir a Jesus Cristo, andar com ele, andar no Espírito, saiba, nenhuma mais condenação há. O irmão Ildefonso, e espírito desgostoso? O homem de espírito desgostoso significa o que perdeu o gosto de viver, perdeu as forças para continuar a viver feliz e feliz com a família. Significa o lixo espiritual. E esse lixo espiritual é chamado de desânimo, insatisfação. Desânimo, insatisfação. Depois vem decepção. Depois vem opressão. E depois possessão. O espírito de um homem desgostoso acaba ele ficando até endemoniado. Tem pessoas por perder um dedo, ou perder a mão, metade de um braço, ou perder metade de uma perna, para ele o mundo acabou. Tem pessoas por começar a perder cabelo, a alma já começa a ficar insatisfeita. Tem pessoas que não sabem lidar com perca. Mas nesta manhã, Jesus te convida para recuperar valores perdidos. Quando nós observamos lá no Salmo de número 34, que é o versículo 22 que nós já lemos, mas o versículo 18 diz assim, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esta é a palavra, confia nela.
perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Quebranta teu coração nesta manhã, porque Ele salva os contritos de espírito. Quando nós olhamos aí para o Salmo de número 43, diz o versículo assim, olha. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é a salvação da minha face. É o meu Deus. Deposita hoje a tua confiança em Deus. Não fique confiando em coisas que perecem. Não fique confiando em coisas que vai te deixar decepcionado e você vai ficar mais arrasado ainda. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo ele fará. Creia nisso. Olhe bem, no livro de Mateus é onde que fala o vinde a mim de Jesus, lá no capítulo de número 11, versículo 28. Lá Jesus fazendo o convite a qual eu já disse, nesta manhã. Aí, o aperto de Davi, ele fugia das mãos de Saul para não morrer. Davi. Até os seus familiares vieram para dar também apoio a Davi, ali na caverna. E eu te pergunto, qual é o teu aperto nesta manhã? Qual é a tua situação que você se encontra? Quando nós olhamos aí uma situação aqui que estava até difícil, uma situação parece pequena, mas observe bem. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso mestre não paga dracmas, quer dizer, Jesus não paga imposto. E disse ele sim, e entrando na casa, Jesus lhe antecipou dizendo, o que te parece, Simeão? Que tem que cobra aos reis da terra os tributos? Ou o censo dos seus filhos e dos alheiros? E disse-lhes Pedro, dos alheiros, disse Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para os que escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abre-lhe a boca, e encontrarás ali um ester. E toma-o, e dá-o por mim e por ti. Stardet significa uma prata ou uma moeda. E aquilo, Jesus salvou a vida do peixe que estava com a dracma travada na sua garganta. O peixe saiu feliz. Desengasgou o peixe. E ao ponto, em algum outro texto, diz que quando Jesus perguntou, né, da dracma, de que essa dracma, qual é o esquife que está nela? Ou qual é o retrato ou a foto? Retrato é coisa antiga, do meu tempo de criança. Se falava retrato. Hoje é selfie. Os tempos mudam. E muda o nome, mas é a mesma coisa. Aí falaram, é de César. Aí Jesus falou, dá a César
o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E as coisas, o reino de Deus, o reino do Salvador Jesus Cristo, ele é espiritual, ele não é comparado com as visões óticas do ser humano, deste mundo global. O mundo de Jesus Cristo, o reino de Deus é espiritual. Disse Paulo, o reino de Deus nem é comida e nem é bebida, mas é poder de Deus para aquele que crê. E se você crê nesta manhã, o poder de Deus vai te atingir de uma tal forma que essa situação tua não vai ser a mesma. Olhe bem, a providência de Deus, ele proveu na vida ali até do peixe. Tá entendendo? O aperto do povo. O povo também de Israel, quando estava ali no cativeiro, passaram por um aperto terrível. Eles não podiam cantar. Quando eles cantavam antes de ser levado para Babilônia, o povo tinha alegria. Mas o povo, com tudo que eles desfrutavam, mas o pecado rodeava o povo ao ponto deles fazer tudo contrário contra o seu próximo. E Deus usando os profetas, olha, melhorai os vossos caminhos. E eles não davam ouvido. E diz o texto, as lamentações aqui do povo, no Salmo de número 137, fala o seguinte: junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então eles ali sentaram junto ao rio de Babilônia, choraram e lembrando de Sião, como era Sião. Porque quando estamos em momentos assim, de aperto, endividado, espírito desgostoso, nós começamos a lembrar momentos que tivemos felizes, bons, e agora estamos atolados igual uma vaca no brejo. Igual um carro que pensa que o chão estava firme e quando ele entra, ele fica atolado às 4 rodas e só um guincho forte para tirar. Às vezes a vida da pessoa também está dessa forma. Parece que não tem mais saída. Mas lembra-se, Jesus veio para buscar, para salvar os que se havia perdido. Você está na condição de perdido para Deus e Jesus Cristo? Ele está te vendo. Mas se você abrir o coração agora, Ele é poderoso para abrir as janelas do céu hoje ainda para ti. Observe, aí eles começaram nos salgueiros que há no meio dela, lá em Sião. Penduramos nossas harpas, quer dizer, agora não podia mais se alegrar, cantar louvores. Porque aqueles que nos levaram cativo, nos pediram até uma canção lá, nós no cativeiro, pediram uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrasse, eles, agora, canta uma canção aí. E como cantar com espírito desgostoso? Canta aí um cântico de Sião. Como cantar quando o desânimo bate as portas? O aperto de Raquel foi também uma situação muito triste. A Bíblia narra que Raquel ficou em uma situação desesperada. Quando nós olhamos aí para o livro de Gênesis, capítulo de número 30, diz as expressões de Raquel. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó,
Teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filho, ou senão eu morro. A expressão de Raquel foi tão grave quando o espírito da pessoa está desgostoso, não quer mais viver, se tranca dentro de um quarto, não quer ver mais ninguém, não quer ver o raiar do sol. A intenção, o que vem na sua mente é só perder a sua vida. Mas a palavra de Deus diz, Jesus disse assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Agora, Deus supre a vida de Raquel. Ela não ficou nessa situação. Ele abriu a madre, quer dizer, abriu o ventre, e ela concedeu um filho. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te pediu um fruto do teu, que impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra nela. Aí foi aí que... Mas é tudo projeto também, eu vejo, de Deus, porque Jacó teve 12 filhos, que representa as 12 tribos de Israel. E depois nós vamos ver lá a divisão, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. E aí vamos ver a qualidade desse povo, como eles se manifestaram na presença de Deus. Não é o caso agora. Mas depois de tudo, então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e deu-me um filho, e isso chamou o seu nome de Dan. Bila, Raquel, tudo tiveram, Zipa, Leia, tudo tiveram filhos. Deus não desampara. Olhe bem, para os homens endividados, Davi podia dizer, Davi, nas condições de Davi, ungido a rei, já fazendo grandes milagres, vencendo vitórias para Israel, venceu o gigante Golias. Ele, nas suas condições, ele foi ungido a rei, mas ele não quis se achar já rei, não. Ele esperou o tempo certo de Deus apresentar ao povo. Talvez Deus falou que tu és um pastor, ou que tu vai também estar nas fileiras dos obreiros na casa do Senhor. Mas o tempo vai chegar. E vai chegar na hora certa. Não é porque você recebeu hoje a mensagem da parte de Deus que ia ser pastor que você já vai ser, não. Tem muita pedra para rolar aí da parte de Deus para ver. Tem uns que ficam 5 anos, 10 anos, 20 anos, para Deus agora vem e põe no coração dos homens para eles consagrar a pastor. Tudo bem. Então, Davi poderia dizer para esses homens lá na caverna e dizer: a tua dívida está perdoada por todo o Israel. Que ele, por ter matado o gigante Golias e livrado o povo da escravidão, ele poderia ter essa autoridade de dizer para eles ali, os que estavam em aperto e endividados: olha, tá quite, vocês não devem nada. Mas aí a palavra de Deus, ela vai mais além, porque os que estão em Cristo, os que aceitaram a Cristo,
diz a Bíblia que foi justificado pela fé. Agora, olha, justificado quer dizer, foi feito justiça e agora teu aperto, a tua dívida. É como Jesus, nós estávamos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós merecia a morte, mas Jesus foi lá, a cédula que nos fazia condenado, ele rasgou quando ele se entregou na cruz do Calvário e derramou seu sangue puro, seu sangue carmesim, para nos remir de todo o pecado. Ele fez isso. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas, ô irmão, me mostra aí uma outra passagem aí, parece que esses homens aí de Davi, o que é que aconteceu mesmo? Olha, veja bem, para esses homens, os soldados que depois foi considerado, esses homens aí, que não valia nada para a sociedade, estavam em aperto, endividados, espírito desgostoso, não valia nada, era um lixo para o mundo a qual vivemos. Mas Davi, eu vejo uma simbologia de Jesus. Ele chegou ali, pegou o êufode e começava a cantar. Para aquele que estava com a alma batida, com o espírito desgostoso, daqui um pouco ele estava dando glória, glória, glória. E para aquele que estava endividado, ele estava já com fé. Não, eu vou sair dessa situação. Deus vai prover, porque meu Redentor vive, como disse Jó. Ele vai entrar com providência e vai abrir as janelas e eu vou pagar minhas dívidas como a mulher viúva pagou com azeite. A fé começa a crescer e a confiança em Deus começa a aumentar. E quem estava em aperto, agora parece que o caminho para as mansões celestiais, ele não vê mais pedra, não vê mais impedimento. E daqui um pouco as coisas começam a fluir. E as providências de Deus começam a chegar. Olhe bem, lá em Sicágue, esses homens se tornaram os valentes de Davi, esses homens que não valiam nada. E diz o texto aí no capítulo 30, eu vou citar alguns versículos. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Sicágue, já os amalequitas com impecto tinham dado sobre o sul e sobre Sicágue, e tinha ferido a Sicágue, a cidade, e a tinha posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Olha que situação. Perderam. Agora Davi chega com seus valentes e vê a cidade de Sicágue, onde eles estavam ali no momento, com todos os seus soldados, as mulheres, crianças, seus animais, prontos, o lugar ali, o acampamento, vamos dizer assim. Vê que situação, perderam as mulheres, perderam os filhos, perderam todos os alimentos, a forma de se alimentar. Aí eles levaram os amalequitas. Aí diz o texto que eles, os soldados, agora vêm e sofrem de novo uma punhalada. Perderam as forças e o ânimo. Quando vemos aqui o versículo de número
E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, as mulheres e os filhos eram sido levados. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, chorando, até que neles não houve mais forças para chorar. Imagine. Aperto, dívida e espírito desgostoso. Eles choraram tanto pela perca do seu acampamento, pela perca das suas mulheres, das crianças e da sua ou do seu suprimento. Choraram que não tinha mais ânimo de tanto chorar. Imagina que situação. E agora? Vai ficar nessa situação? Não. Então observe bem. Davi correu o risco até de ser atropelado, porque diz o texto, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Aquinoa, a Jerelita e Abigail, a mulher que era de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, para aí. Com tudo que está acontecendo, agora os homens pensam agora, vamos matar Davi, vamos apedrejá-lo. Eles perderam. Mas vou te dizer, a tua luta ainda não acabou. Possa ser que você esteja aí se sentindo derrotado. Mas respira aí. Enche o pulmão. Encheu? Sentiu agora o coração bater também? Você está vivo. E Deus está no controle de tudo. Davi, sabe o que ele fez? Diz o texto aqui que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aí, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote que estava acompanhando com eles, filho de Aquimeleque, traze-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Diz o texto agora. Então Davi consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor disse, usando a boca de alguém, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Às vezes nós vemos situações na vida da gente, algumas mulheres quando o marido vai embora, ou quando a mulher vai embora, ou quando os filhos vão embora. Olha, é uma perca grande. É até às vezes um rombo na família. Mas as condições dos recrutas eram 400, diz o texto. Aí que eram os 400 homens, aí no versículo. Diz que eram os 400 homens. Mas desses aí, quando nós olhamos o capítulo de número 30 e o versículo 9, diz o seguinte, e seguiu Davi com ele uns 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás por não poderem de cansado que estavam para passar o ribeiro de Besor. Então, provavelmente aí era 600 homens. Mas quem se coloca na condição de cansado não chega a lugar nenhum.
A palavra de Deus às vezes diz assim, vai ter como a formiga preguiçoso. Ela dá exemplos. E pessoas aqui, esses cansados, não puderam acompanhar para atravessar o rio de Beor, né? Então, veja bem, ficou então dois grupos, os cansados e os vitoriosos. Qual grupo agora você vai ficar? Você vai ficar no grupo de cansado ou no grupo de vitorioso? Porque eu vou falar dos vitoriosos. Os cansados lutam com mecanismo de troca de objetos, só para alcançar benefício próprio, vive criticando, vive murmurando, assim como foi o povo que saiu do Egito, o povo hebreu. Já os vitoriosos, nas circunstâncias e obstáculos, eles creem e vão para a luta. Não se entrega. A Bíblia diz que aquele que é chamado, aquele que milita, não se embaraça com os negócios dessa vida. E quem pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Eu estou aqui para citar esse versículo de número nas cartas de Timóteo. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Por quê? Porque a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós fomos chamados. Não foi para comer Maria Mole, para comer gagal, mingauzinho. Nós fomos chamados para ser mais do que vencedores. Como disse Paulo na carta aos Romanos, diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vem dizendo que aquele que nem o filho poupou, nem o seu filho poupou e entregou por todos nós, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem Deus que é que justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora, quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que te amou, por aquele que nos amou, por aquele que te amou e está te amando. Nós somos mais do que vencedores. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, qual a ferramenta então que Davi usou para recuperar? Né? Porque eu não narrei todo esse capítulo número 30, mas Davi perseguiu e trouxe tudo de volta. Trouxe as mulheres, foi lá, pelejou contra os amalequitas e trouxe todos de volta. Diz o texto aqui, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres o livrou. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde o despojo
até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Trouxe as ovelhas, vaca que levaram diante de outro gado. E diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200, os cansados. De que cansado que estavam, que não puderam seguir a Davi e que deixaram de ficar ali no ribeiro, eles ficaram ali. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo, e com ele vinha, e chegando a Davi, ao povo, o saudou em paz. Mas esses, mesmo assim cansados, Deus é bondoso e misericordioso. A ferramenta que Davi usou, é muito simples. Diz o texto aí no Salmo 3, parece que ele compôs na mesma época. E o profeta Isaías diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Quando nós vemos aí o Salmo de número 30, Salmo de número 30, ele fala assim, o versículo de número, Salmo de número 30, Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o meu rosto e eu fiquei perturbado. E a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. A situação estava difícil? Estava. Mas ele clamou ao Senhor. Jeremias, ele chega e fala assim, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, Davi buscou ao Senhor. Outra coisa, Davi contemplou, diz o versículo 5, que Davi contemplou. Quer dizer, o olhar de fé em Deus, onde não havia um raio de esperança. Não havia um raio de esperança. Mas a palavra de Deus, Paulo ensinando que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele clamou aí no versículo 6, Davi mostrou que Deus pode fazer dando proteção, né? E ele temeu ao Senhor. E o resgate, quanto tomamos, ou quando nós tememos ao Senhor, pode saber, o resgate é certo. O resgate é certo. Refugiar, resgatar, é recuperar os valores que você perdeu. Ou moralmente, ou socialmente, ou espiritualmente. Mas Deus, nesta manhã, quer resgatar e te deixar na bênção. Receba a bênção da parte de Deus nesta manhã. Amém? Shalom. Deus seja convosco.